Que a gente se conecta com as vulnerabilidades. Aquilo que foge muito de um padrão que a gente cria gera uma estranheza. E a nossa fala não é mais só voz. Ela tem o nosso rosto, ela tem a nossa imagem. É a imagem que comunica primeiro. É o que a gente, quando tu vai me ver, tu vai me julgar, tu vai ver a minha aparência, como eu tô vestido, né? A gente falou sobre a questão de moda, mas é muito importante a gente saber com quem a gente se comunica. Isso. Mulher bem vestida, mulher bem arrumada é igual a dor. O mercado oferece muita solução. A gente só tá procurando talvez na porta errada, né? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Motion Talks. Nosso episódio de hoje vai falar sobre imagem pessoal, a linguagem silenciosa da liderança. E hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais aqui para falar comigo, dois parceiros, dois amigos novos, né, que eu conheci há pouco, mas são pessoas fenomenais. Mas antes de apresentar eles, eu preciso falar do nosso apoiador, o Grupo A2M. O Grupo A2M, que tem no seu guarda-chuva as empresas Suvisual, Arte, Durata. E se você está procurando alguma coisa, qualquer solução que precise para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu produto, que seja voltado para a identificação, a decoração do produto, comunicação visual, o Grupo A2M, em uma dessas empresas, vai ter uma solução adequada, seja para a sua frota, para o seu produto industrial, seja para comprar matéria-prima. Lá no Grupo A2M você vai encontrar isso. Pois bem, antes de começar esse episódio, antes inclusive de eu apresentar os dois lindos que estão aqui, eu preciso perguntar, o nosso tema de hoje é imagem pessoal. Sim. É possível, deixa eu fazer um detalhe, nós estamos em Caxias do Sul, quem está assistindo isso aqui em Marte, na Bolívia, nos Estados Unidos, nós estamos em Caxias do Sul, sul do Brasil, em dezembro, e tá uma chuva aqui em Caxias do Sul, uma chuva assim, é temporal para tudo que é lado, a cidade está alagada, e a gente está aqui gravando. Então, antes de começar, eu queria que a Laura e o Edu me falassem, é possível ser elegante com uma boa imagem pessoal em Caxias do Sul com esse clima? Olha, é possível, mas exige energia, não vou negar. A elegância ela é um comportamento, é um estado de espírito. Então, é possível. Eu penso sempre por esse lado, né? É mais difícil? É, mas é possível. Pisa na poça, mas tá elegante. Foi bem assim, então os bastidores depois a gente deixa em off. Mas a gente chega aqui, já esquece tudo e a gente já muda a energia. Bora. Edu, tá bem, meu irmão? Eu quero a opinião de você, se a gente tá realmente elegante aqui, né? Então, eu tava validando, na verdade, né? Os meus colegas de podcast estão todos muito elegantes, adequados, intencionais. Gosto. Muito bom. Quando a gente vê assim, tá bom, né? Começamos bem. Pois bem, então, gente, vamos lá, né? Vamos dar as credenciais. Laura se apresenta, depois Sim. Eu quero ouvir do Edu. Me conta aí um pouquinho quem é Laura Balardim. Ótimo. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, Lucas. Para mim é uma honra e eu sempre fico muito feliz quando me convidam para falar do meu trabalho ou quando ele é lembrado. É sempre um bom sinal. E eu fico muito feliz e também honrada de estar aqui do lado do Eduardo, que é um empresário que eu admiro pela trajetória que ele iniciou, pela idade com que ele começou tudo e tem executado. E mais do que isso, por ter se tornado um amigo nesses últimos tempos. Verdade. Então, fico muito feliz de estar aqui. Pra quem não me conhece, tá aqui me assistindo, né? É bom ser uma presença feminina, né? No meio desse podcast, já no segundo episódio, termos uma presença feminina aqui. Então, Intencional, viu? Isso! Eu sou Laura Balardim, consultora estratégica de imagem. Eu trabalho tanto com a parte de consultoria pessoal e também com a parte de consultoria corporativa, voltada realmente para estratégia, para posicionamento. E aqui eu tô hoje justamente para falar dessa imagem no campo mais amplo dele, né? Então, quem se interessar, gostar do papo, pode também depois nos encontrar nas redes sociais. Eu deixo meu arroba agora, porque eu sou essa pessoa, Pode né, do deixar, marketing, né? dona também. do episódio, Com é teu. certeza. Então, por favor, me encontrem nas redes sociais no @ Laura Balardim, com 2 L's e N de navio no final. Boa. Muito bom, muito obrigado, Laura, pelos elogios. Me sinto muito lisonjeado. Fico E, feliz. Lucas, muito obrigado pelo convite, cara. Muito feliz também em fazer parte. É uma coisa nova para mim, mas é sempre muito importante poder falar do meu negócio. Gosto muito.
Acredito que tenho muita propriedade também para poder falar, porque são 15 anos já, querendo ou não, de empresa. A gente se remodelou e nesses 15 anos, fez muita coisa diferente também, foi sempre antenado muito com as tendências também de moda, buscando novidades e modificando um pouco a empresa. Parabéns pelo movimento, pelo podcast. E falando um pouquinho então para vocês, quem é o Eduardo, né? Eu me chamo Eduardo Baron, sou o proprietário da empresa Urban Class. Ela é uma indústria de confecções aqui de Caxias do Sul. A gente esse ano completou 15 anos de mercado. E como eu comentei, nesse meio tempo a gente foi modificando muitas coisas, mas eu acho que o que realmente trouxe toda a essência até aqui da marca é o nosso propósito. A gente tem como propósito elevar o simples e descomplicar a vida das pessoas. E a gente faz isso através de uma moda essencial e confortável. Feliz no simples, né? Total. Feliz no simples. O básico bem feito, né, Edu? Exatamente. Uhum. Eu quero desconcertar um pouco vocês agora no começo. Eu aprendi há pouco tempo atrás que a gente se conecta com as vulnerabilidades. Uhum. Hoje vocês estão aqui lindos, maravilhosos, estamos aqui produzindo, fiz escova no cabelo e tal, a minha esposa me ajeitou e tal. Mas o que levou vocês? Eu queria um pouco do Edu e da Laura mesmo, não é agora Urban e nem o negócio da Laura Balardim, é de vocês dois mesmo. A se colocarem, chegarem onde vocês estão hoje em relação a isso. Vocês eram os bonitões da escola, vocês sempre foram assim, é natural. Esse propósito que vocês falaram veio da onde? Vai, me conta aí, eu quero saber os podres, eu não quero saber a coisa boa, eu quero saber assim, como foi essa construção para vocês chegarem até aqui. Bom, eu vou começar, tá, Edu? Vamos lá. Eu não tenho grande dificuldade de expor também as vulnerabilidades, enfim, é uma coisa que eu entendo que cada pessoa tem dentro da sua construção e eu tento ser uma pessoa muito empática. Então, falar sobre isso é uma maneira também de expor para o outro o quanto a gente é igual nesse sentido, né? Dentro do meu propósito dessa construção, eu sempre fui muito assim. Sempre fui muito vaidosa. Eu vim de uma família de mulheres também que sempre foram uma referência para mim em questão de beleza, de vaidade, de cuidado. E aí sempre foi muito natural essa questão da imagem e da moda como uma ferramenta de comunicação. Eu lembro que desde bem cedo a minha mãe sempre falava sobre isso comigo, de que tal peça, enfim, tava em tendência, tava em foco. E eu falava pra minha mãe, mãe, por que tu não usa isso, né? E ela, Laura, porque isso não me representa. Eu vou realmente comprar e usar aquilo que diz quem eu sou. E a minha mãe não fazia nem ideia de que isso me impactaria tanto a ponto de hoje eu estar aqui e fazer parte do meu propósito de vida e de trabalho. E aí uma curiosidade, então, para quebrar um pouco esse gelo. Antes de trabalhar com a consultoria de imagem, eu trabalhei por quase 8 anos na indústria, tá? Eu trabalhei dentro da controladoria, na parte do financeiro. Então, em uma multinacional aqui. Uma delícia. Sim. Hoje eu noto o quanto isso me demandava energia para conseguir desempenhar a minha atividade como eu desempenhava, porque não era algo natural para mim. Natural para mim é estar aqui conversando com vocês, é estar junto com outras pessoas, desenvolvendo essa parte mais humana realmente. Então, as exatas, elas me demandavam uma energia surreal, que hoje eu consigo perceber. Mas foi muito importante para mim ter essa trajetória dentro da indústria, me moldou e me preparou muito para construir o meu negócio, também estruturá-lo desde o dia 1. E aí, o mais engraçado era que, dentro da minha rotina na empresa, então eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de me vestir, sempre apliquei isso, né, pensando na minha imagem. E o pessoal que trabalhava comigo, quando eu passava pela produção, eles sabiam quando o look era novo. Eles, inclusive, comentavam sobre os meus looks, diziam se estava aprovado, se não estava aprovado. Então, sempre foi um assunto presente, assim, na minha vida. Nós vamos falar mais sobre isso depois, mas eu tenho certeza que nesse ambiente industrial tem muito preconceito com isso de imagem, né? Sim, o que acontece? Depende, obviamente, do segmento, do local. Tem vários fatores culturais envolvidos, né? Aqui na nossa região, a gente fala de uma cultura bem tradicional e a gente consegue sentir um pouco disso no nosso posicionamento, no nosso comportamento, né? Todos aqui somos caxienses, né, Lucas? Todos da mesma região. Então, a gente consegue perceber isso, né? O quanto, terrinha, né? A gente tem uma personalidade mais tradicional e aí tudo aquilo que foge muito de um padrão que a gente cria gera uma estranheza.
E a indústria dentro de Caxias do Sul, por vezes, ela ainda é machista. Então, eu enfrentei isso na minha trajetória profissional. Eu tinha que me provar a todo momento, não pela minha capacidade, mas por outras ferramentas de que eu era capaz de estar lá, de que eu era capaz de apresentar o que eu estava fazendo, de que eu realmente tinha feito. E isso, inclusive, foi o principal motivo que me fez ir atrás de estudar consultoria de imagem. Eu entrei na indústria bem jovem, com 19 anos, foi o meu primeiro emprego formal, tá? Antes disso, eu era teacher de inglês, pra vocês saberem. E eu também trabalhei no Banco do Brasil, tá? Então já podemos gravar pra exportar já, então. Pode então, sim, tá, pode depois, sim. então, teremos o episódio em inglês. Isso aí. E aí, quando eu entrei bem jovem, eu sempre fui muito dedicada e muito curiosa. Então, eu fazia as minhas atividades, eu procurava fazê-las da melhor maneira possível. Só que eu notava que ainda assim aquilo não era suficiente, justamente porque, tá, beleza, obrigada, mas a gente vai conferir. Mas eu já tinha feito aquilo e eu sabia que aquilo estava certo. Então, eu comecei a notar que a minha presença talvez estivesse causando algum tipo de ruído dentro do meu posicionamento, daquilo que eu queria. E justamente por isso, porque eu era uma mulher jovem e a questão de ser uma mulher jovem e bonita, ou enfim, com traços harmônicos, também acaba sendo, por vezes, um empecilho, porque a pessoa acaba te julgando só pela aparência. Como se aquilo fosse a minha única característica, né? E aqui eu falo de um lugar muito modesto, tá? Não em um lugar onde, nossa, a Laura tá falando... Não, realmente eu sempre quis provar que eu era muito mais do que só a minha aparência. Então, sempre me exigia um esforço muito grande desde a escola. Eu sempre estudei muito, porque eu precisava ser muito mais do que só a minha aparência. Então, isso vem justamente de um ambiente que a gente sabe que tem um peso, né? A questão de ser uma mulher. E aí, isso foi, inclusive, me moldando, onde eu fui buscando as ferramentas de consultoria. Mas era dolorido no passado. Muito, eu falo isso e ainda me dói falar, justamente, né? Porque a gente tem que justamente colocar uma energia a mais pra fazer algo que não seria necessário, né? Sim, que a outra pessoa entrega da mesma maneira e ela não recebe a mesma crítica, né? Então, eu comecei a notar que a minha imagem estava abrindo espaço para questionamentos. E eu não queria isso. Eu sabia o quanto eu estava preparada para estar lá. E aí, eu fui estudando enquanto eu estava na empresa, inclusive. Depois me estruturei e daí fiz a minha transição de carreira. Eu vou ouvir o Edu, mas eu queria que tu falasse depois um pouco mais dessa transição, tá? Sim, claro, Conta pra com nós certeza. aí. E tu, Dudu? Cara que nasceu confeccionando já ou não? Cara, se tu me fizesse essa pergunta, eu já saberia te dizer que não. Assim, eu não me imaginava dentro da onde eu estou hoje. Da posição que eu estou, na empresa que eu criei também, desde o início, do ponto zero aí. Não foi uma coisa que foi pensada. Mas o propósito da marca, hoje, ela tem muito a ver comigo. Porque o descomplicar a vida das pessoas, que hoje está dentro do propósito da marca, para mim, nesse ramo da moda, sempre foi uma preocupação que eu tive, assim, sabe? Com a questão da aparência, de se vestir bem, de estar bonito, elegante. E eu tinha uma dificuldade muito grande, quando eu era mais jovem, que eu trabalhava nas lojas com o meu tio, antes de começar a minha empresa, de me vestir durante os dias para o trabalho. Eu passava muito tempo na frente do meu guarda-roupa. Eu parava, na frente dele eu sentava, eu ficava olhando, poxa, mas eu vou usar essa camisa com essa calça... Mas isso vai combinar com o tênis que eu vou estar usando. E a preocupação, às vezes, com o relógio, com acessórios, com tudo. Então, que legal. Vinculado na moda, assim, indiretamente eu sempre estive, sabe? Porque sempre foi uma coisa que eu gostei e é uma coisa que eu gosto. Mas o descomplicar a vida das pessoas é que veio através disso. Eu tinha essa preocupação de poder ter um produto onde eu conseguisse vestir ele e estar bem vestido, elegante e com facilidade, né? Demais. E não perder esse tempo de ficar pensando o que eu vou combinar com o quê. Então, acho que o nosso produto hoje, que é um produto básico, um produto mais minimalista, ele está diretamente ligado a isso. E eu acho que me tirou muitas preocupações depois. Nossa, eu adorei ouvir, porque reflete justamente uma dor que nasceu de ti, né? Uhum. E é isso, facilita muito a vida conseguir ter essa solução prática e pronta, sem grandes complicações. Eu agora já tive uma ideia aqui, a gente está criando podcast, o podcast vai ter que chegar... 1000 episódios, milhões de visualizações, né? Segundo maior podcast do Brasil ou primeiro, nós estamos nesse plano.
E de cara eu já vi que em 2026 nós vamos ter o quadro Conhecendo o Closet do Edu Barão. Vai ser Conhecendo o maravilhoso. Closet da Laura Baladinho. Nós já vamos fazer isso daí, né? É uma curiosidade, então meu guarda-roupa ele é separado por cores lá, então Nossa, as camisas elas começam Imaginei. no azul, aí Não- depois é branco, é Não o verde, esperava é o- nada menos de ti, Edu. Não esperava é um nada certo menos. toque que eu tenho aí, mas é uma coisa que... Me desculpem a indelicadeza, mas para mim um dos pontos que mais chama atenção no momento que eu estou vivendo de me conectar com novas pessoas é a idade das pessoas que estão empreendendo nesse país. O Edu tá falando aí de 15 anos de empresa, né, 15 Edu? anos de empresa. A Laura trabalhou 8 anos na indústria, mas Ai, agora não o fica tempo... somando. Tá? Desculpem a indelicadeza. A Laura tá dispensada de falar, tá? Não, Pra mas gente eu sou muito jovem. Pelo amor de Deus, que idade vocês têm? Eu vou falar, eu sou muito jovem mesmo. Eu tenho 31 anos. Tá, pelo menos 30 a mais, tá? Sim, Vai. total. jovem Sou mesmo. muito jovem, tá Muito vendo? E tu? Eu me considero muito jovem, mas eu tenho 36 anos. Tá bom. Eu Se comecei vocês o me meu negócio falassem aos que o 20. menos de 30, eu ia ficar muito chateado com vocês dois. Mas Não. ainda assim são duas crianças, né? Os 30 são os novos 20. É isso. Boa, É isso aí. boa. Concordo. Isso aí. Tá muito bem, gente. Tá muito bem. Bom, a gente veio aqui para falar um pouco sobre como a imagem pessoal constrói autoridade. Acho que esse é o principal motivo, o principal mote da nossa conversa de hoje. E eu já vou reto nessa fala, porque para mim tem tudo a ver com o teu negócio e com o teu também. Eu pensava muito, né? Eu penso em temas e pessoas que vão conversar sobre o tema. Eu não penso em pessoas e depois sobre o tema, né? Então, como eu pensei na construção de imagem pessoal como algo tão importante, eu disse, cara, não tem ninguém melhor das pessoas do ecossistema que eu ando frequentando para falar que vocês dois. Então, eu queria muito ouvir de vocês hoje, conceitualmente falando, por que a imagem é tão importante para a construção da autoridade? Bom, eu vou começar, Edu, por favor. A se gente quiser sempre fica no contexto compartilhar. ladies first, né? Isso aí, E- obrigada, Vai lá. obrigada. Eu acho que foste muito feliz em convidar essa dupla aqui, modéstia à parte, porque eu acho que a gente consegue trazer visões diferentes também para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Eu consigo trazer o lado muito mais voltado para a questão de intenção de imagem. Então, eu trabalho junto com a parte estratégica, o por trás, a intenção de cada pessoa, de cada marca se posicionar. E aqui do outro lado, o Edu consegue trazer a parte de uma marca. Como que a marca consegue pensar em tudo isso, voltado realmente para intenção, para essência e trazer uma solução para esse cliente. E eu acho que aqui também é muito interessante a gente conseguir posicionar, porque como a gente está no mesmo ecossistema, para as pessoas entenderem, né? A gente acaba conversando muito sobre isso e acaba conectando as pessoas aqui. E aí, querendo ou não, o nosso negócio também vai se permitindo abrir novos braços, né? Então, a gente começa a ver a questão ali do corporativo, porque até então, a empresa do Edu, eu conhecia ela e conheço há muito tempo, há muito mais tempo do que eu, inclusive, me lembrava, que a minha mãe me fez esse lembrete, que ela já usava Urban há muito tempo, como uma peça para minha pessoa física. E aí, ao longo dessas nossas conversas, a gente conseguiu ver um grande potencial também da marca dentro dessa parte, explorar o lado corporativo. Que hoje é onde eu tenho também me permitido e tenho tido oportunidades muito importantes de trabalhar com grandes marcas, com grandes empresas, que já fizeram o seu branding, sabem o valor da sua marca, da sua comunicação de mercado, mas acabam tendo um empecilho ou uma barreira em uma questão de ruído de comunicação com seus colaboradores. Então, a gente começa a perceber que a equipe, ela não tem essa clareza de comunicar a marca, ou seja, estender a experiência para o cliente. E aí, a gente começou a conversar sobre tudo isso, porque a imagem do colaborador, a imagem da equipe também conta. Então, não é só a imagem do representante, do empresário, é a imagem de quem está entregando isso para o cliente. É um cuidado que a gente precisa ter, né? E aí foi então que eu e o Edu começamos a conversar e a gente acaba sentando em mesas próximas, né? E eu fico feliz realmente de terem nos aproximado por conta disso. Eu acho que a frase que tu traz do básico bem feito, ela é realmente isso, sabe? Responde muito. A gente fala que a gente leva uma imagem mais clara, mais simples e coerente, porque
o cérebro, ele assimila essas coisas com mais facilidade, né? O que é mais simples, mais básico, né? A leitura é clara. Muito clara, né? Então, isso é um diferencial, eu acho. E essa questão do corporativo, até trazendo um pouco mais, a Urban, quando ela começou o trabalho, a ideia principal e o braço hoje da marca principal é o mercado B2B. A gente trabalha com 2 coleções no ano, mas a gente faz produtos que a gente vende para lojistas. E os lojistas revendem o nosso produto para consumidor final. E foi aí, então, onde eu também conheceu a marca, Com né? certeza. Mas esse insight do mercado corporativo, para nós, ele veio muito desses movimentos todos que a gente vem fazendo. E o que eu falei, que a gente vai modificando com o tempo o andamento, né? A Evoluindo, trajetória né? Evoluindo. da empresa. E foi insights conversando com a Laura, estando em ambientes como as mentorias, que a gente faz parte também, que veio essa oportunidade. Porque hoje a gente tem um produto que ele é básico, que ele é minimalista. E que a gente preza pela questão do conforto, da alta qualidade, das matérias-primas. Então, a gente consegue fazer um produto que entrega para esse mercado do corporativo que realmente hoje eles vêm buscando, né? Uma solução. Uma solução, produtos personalizados e com um acabamento muito diferenciado. Eu vejo isso como um diferencial hoje para nós e vem crescendo muito esse mercado, né? Muito. Até por conta dessa pergunta que o Lucas iniciou, no fim eu comecei ela dando uma volta ali, mas respondendo realmente, a imagem ela tem se tornado e ela teve uma aceleração muito grande nos últimos anos da importância dela, porque antigamente, se eu fizer uma linha do tempo aqui, tá? E a gente falar da época dos nossos avós, tá? Para os nossos avós, era importante a roupa, mas por uma questão muito básica, né? Eles precisavam estar alinhados e organizados e basta. Na questão de trabalho, não tinha essa exigência. Era uma roupa que fosse confortável e que atendesse ali as demandas. Aí a gente teve, claro que aqui a gente está falando de um país também que as informações acabaram chegando um pouco depois, né? Mas até o efeito da questão do cinema, por exemplo, né? Lá fora, quando começou toda essa parte de Hollywood, a força dela chegou aqui e começou a impactar. As mulheres começaram a ter acesso à revista, a ter acesso às artistas, e aí começaram a projetar até uma questão estética, de que, opa, eu também quero me sentir bonita. Então, a gente sai de um lugar só do essencial e a gente já vai para um lugar onde a vaidade começa a aparecer. Então, isso começou pelas mulheres, que elas começaram a se importar um pouco mais. Mas ainda assim, com a informação que elas tinham ali, né? Acesso a poucas revistas, enfim. A gente já chega para evoluir um pouco, a gente vai para o período dos nossos pais, por exemplo, tá? As nossas mães começam a ingressar no mercado de trabalho. Elas já começam a ter responsabilidades profissionais. Então, a imagem que antes era só para elas se sentirem bonitas, ela já começa a se posicionar diferente. Elas já começam a se preocupar. Será que eu tô adequada dentro de um ambiente de trabalho? Ah, eu tenho um evento para acompanhar o meu marido ou para estar presente. O que será que eu tenho que vestir? Então, as pessoas já começaram a se questionar um pouco mais. Aí chega na nossa geração, que a gente teve a questão da internet, que acelerou muito, porque a gente conseguiu catalisar a nossa presença e a nossa fala não é mais só voz. Ela tem o nosso rosto, ela tem a nossa imagem. A gente começou, então, a ser letrado na questão visual, aqui. Então, todo mundo começou, opa, ok, as pessoas estão me vendo. Como é que essas pessoas estão me vendo? Aí vem a pressão do bullying pro pessoal mais novo. Vem a nossa pressão de se querer se sentir parte disso realmente, né? Fazer parte. Então, a gente acelerou muito essa preocupação com a imagem. Mas ela vem realmente de uma linha do tempo. E aí, agora, a gente enfrenta, falando de um overview de mercado, a gente enfrenta essa preocupação por parte das empresas. Que elas já entenderam que não basta mais só vender um serviço bom, oferecer um produto excelente. Isso as pessoas já esperam, né? Elas querem também toda a experiência por trás. Verdade. Então, as empresas, as marcas, enfim, começaram a estudar e a evoluir mais nessa parte de branding. E aí, elas começaram a bater nesse problema aí de que a equipe talvez não estivesse preparada ou não tivesse clareza, eu diria, para conseguir comunicar tudo isso. Mas complementando até... O uniforme hoje ele virou branding, né? Total. Eu uso muito essa frase e a gente trabalha muito isso no corporativo porque realmente é isso que tem acontecido, sabe? Mas a gente também via muito que o uniforme, muitas vezes pelos colaboradores, era visto como uma peça desconfortável, um produto sem modelagem, né? Uma peça que não era aquilo que realmente a pessoa gostaria de estar vestindo. Sim. Mas era uma obrigação de colocar porque é a peça que, né, representa a empresa. Então, na nossa visão, essa mudança que a gente foi trazendo foi justamente isso.
Como a gente fala que o nosso produto hoje, ele não é um uniforme, ele é uma moda corporativa, e a empresa ela trabalha com produtos de moda, então a gente está sempre antenado nessas tendências, essas mudanças. A gente faz produto com modelagem diferenciada, a gente faz produto com tecidos mais nobres, isso dá mais conforto, dá melhor vestibilidade para as pessoas, né? Excelente. E a gente vê que as pessoas querem usar o produto por isso, por esse diferencial. Você vê que a Laura falou de uma linha do tempo e tu trouxe esse elemento agora, né? De como a empresa começa a se ligar no branding, né? E mais elementos vão construindo a autoridade da marca, né? Em relação a isso. Eu tenho uma memória, não sei se faz sentido para vocês, né? Mas eu fui gurizão, me vestia terrivelmente mal. Que é se vestir terrível. Eu comecei a trabalhar muito cedo, há 12, 13 anos, já ajudava meu pai. Mas ia com uniforme na escola trabalhar, lá na loja. E se não fosse de uniforme, era um tênis, uma calça jeans rasgada, uma camiseta não urban, né? Camiseta de algodão, sei lá. Sem procedências. Fidudido. Sem procedência nenhuma, ou a camisa do Grêmio, sabe? Ou do Inter, que seja, tá? E eu tinha uma visão de autoridade no passado em relação à imagem, assim, muitos estereótipos, sabe, de autoridade. Caricato, né? Quase que caricato, isso, exatamente. Para mim, a seriedade do diretor da empresa na indústria era o cara que estava com a camisa por dentro da calça, né, com cinto, assim, uma camisa de botão, né? E na pior das hipóteses, no verão, o cara dobrava as mangas, né? Não mais do que isso. Normalmente usava manga curta, camisa de manga curta. Não, é isso aí, camisa de manga curta, isso aí. E um sapato social e era isso, sabe? E aí a gente vê, obviamente o marketing no mundo veio antes, né? No Brasil, acho que as coisas começaram, era muito assim focado em propaganda de produto, mas a gente começou a conhecer as pessoas por trás da empresa muito, acho, depois da internet mesmo, né? E aí você vê, assim, talvez inaugurado por esses caras das Big Techs, né? A lógica do minimalismo, e você vê que, de repente, uma das maiores autoridades do mundo em determinado negócio tá andando de bermuda e chinelo. Ou tá andando com uma roupa totalmente minimalista, né? Eu não vou nem discutir valores aqui, porque eu tenho certeza que a camiseta do Mark Zuckerberg é bem mais cara do que a melhor camisa social que eu tenho. Mas, tu olha pro cara, é um gurizão, parecido comigo lá na loja, trabalhando de tênis, de bermuda e de camiseta. Então, como é que vocês veem essa lógica de autoridade? Porque parece que a autoridade não é necessariamente aquele estereótipo, né? A autoridade, ela complementa alguma coisa. Sim, eu achei ótima a tua colocação. E aí, quando a gente fala dessa agilidade que tudo aconteceu, da rapidez que tudo aconteceu, a gente conseguiu perceber isso, né, quando entrou no mercado de trabalho, que a gente não queria se vestir como aquelas pessoas que eram autoridade no nosso segmento. E aí, dentro de um lugar quase de rebeldia da juventude, a gente queria se vestir o oposto daquilo, né? Então, aí a gente ia lá e colocava totalmente ao avesso do que as pessoas já estavam adequadas a usar. Só que dentro daquele cenário, por falta de informação e por falta de estratégia, aquilo era uma total imaturidade da nossa parte. Porque a gente passava isso. A gente passava imaturidade. Essa pessoa não está preparada para estar aqui nesse lugar, para estar me atendendo ou para estar trabalhando. Aí a gente vem com pessoas que fazem isso, obviamente, de maneira estratégica e intencional, que existe hoje uma liberdade e uma autenticidade muito importante por trás. Hoje não basta a gente ter um senso de adequação. A gente precisa realmente representar a nossa intenção e a nossa identidade. Talvez para essa pessoa, para esses grandes líderes que se vestem de uma maneira muito mais despojada, faça sentido eles se aproximarem do público deles assim. Talvez se eles se vestissem de uma maneira muito tradicional, eles estariam se conectando com um público diferente daquele que mais consome, o que mais está conectado. Então, nem tudo parece o que é. Obviamente, tem muita estratégia por trás, tem intenção por trás. E tem muitas pessoas que hoje já têm uma liberdade visual muito grande. Então, a pessoa ela já construiu a comunicação dela. Claro que ela não vai colocar isso em risco criando ruídos
que sejam negativos, mas ao mesmo tempo ela já vai ter uma liberdade de conseguir brincar um pouco mais com esses elementos, na minha percepção, Edu. Concordo contigo também, eu vejo dessa forma. Por uma parte também, de eu ver essas pessoas que são referências, né, se começarem a se vestir com roupas mais básicas, mais minimalistas, eu acho que também vem um pouco dessa questão de já facilitar a vida desde o início, né? Já não começar a complicar o cérebro no primeiro momento de ter que pensar o que eu vou vestir hoje, né? Que é o pensamento do Mark Zuckerberg, né? Que ele, quando ele começou a falar Steve Jobs sobre isso. fala muito disso, Steve não Jobs. tem o que escolher, né? Isso, Steve Jobs. Uma escolha a menos no dia, né? Isso aí. E isso veio trazendo muito também para o nosso lado do que a gente já entendia também como marca, né? E vem aquela questão de que o exemplo arrasta. Então, a gente vai vendo pessoas, uma pessoa usando, uma outra pessoa usando. Aí tu vai vendo esse movimento de pessoas, né, dentro dessa linha de produtos mais básicos e a gente vê como realmente isso vai se tornando cada vez mais comum, né? Se a Urban cresceu o que cresceu, certamente algumas bolhas foram furadas, exatamente alguns estereótipos foram rompidos, né? Com certeza. Não vejo a Urban como uma empresa que vende roupas corporativas tradicionais, aquela camisa de botão com bordado aqui, né? Sim. Não vejo isso. Eu já usei isso, tá? Curiosidade, já tá. usei. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas me conta aí, Edu, hoje você vê que vocês conseguiram romper barreiras, assim, desse tradicionalismo na vestimenta corporativa, assim, você vê já indústrias pensando em roupas mais minimalistas, você já vê, assim, esse... sei lá, vou dar um exemplo aqui talvez exagerado, mas você vê um advogado, de repente, se vestindo assim, largando o terno. Olha que surgiu essa oportunidade para nós. E foi num evento que a gente estava recentemente do Não foi Start. combinado, tá? Isso não foi combinado, não foi tá? combinado. Estava presente nisso também. No Start, agora o 2026, né? Na semana passada a gente estava presente. E a gente conversou com uma pessoa lá, que ela tem um escritório de advocacia. E ela quer romper exatamente essas barreiras, sabe? O que eles veem hoje, um advogado ele precisa sempre estar muito bem vestido. Eles têm que estar alinhado, ele tem que estar usando terno e gravata. Por quê? Será? Sabe? Por que precisa? Tem, obviamente, um senso de adequação por trás. E existem ocasiões e ocasiões, obviamente. Mas tem uma estratégia por trás. Vai na audiência, de repente vai ter que seguir um protocolo, Não, né? com certeza, foi o que eu concordo. falei. O senso de adequação, ele precisa ser respeitado. Mas no dia a dia dele, talvez, e esse escritório tem essa comunicação, já dando spoiler, tem essa chancela para conseguir furar essa bolha, porque eles têm uma autoridade muito legal no mercado e voltado justamente para descomplicar. Então, já tem uma comunicação muito próxima, sabe? E aí tem um mercado também, a gente teve essa oportunidade ali de iniciar essa conversa, mas já tem realmente pessoas, marcas e negócios pensando nesse lugar. E outro spoiler. Vão se diferenciar rapidamente. Exatamente. Porque é uma pessoa vendendo o mesmo serviço, só que com uma comunicação que vai gerar, querendo ou não, uma curiosidade. Então, aí a gente já tem também um diferencial de posicionamento. Que eu vejo, né? Será que essa roupa que tu trouxe como exemplo é uma coisa confortável para estar usando no dia a dia? Aí tu se pergunta, talvez não, né? E eu acho que veio muito do movimento depois, toda a questão de pandemia, daquele momento de a gente estar em casa, usando roupas mais confortáveis também. Eu vejo Sim. que foi tendo essa mudança toda em função disso. Depois que as pessoas começaram a usar roupas mais confortáveis, fazer reuniões online e ver que pode estar usando um produto, né? Que tu fica bem vestido e ao mesmo tempo também tu tá se sentindo confortável, porque tu vai precisar passar o dia todo usando essa roupa. Com e aí, certeza. será que é uma coisa que tu conseguiria ficar o dia todo usando ou não? Eu acho a maior maravilha do mundo isso, cara. Eu acho a maior maravilha. Eu sou de um tempo, talvez vocês não sejam, mas eu sou de um tempo que Nós somos jovens, né? Vou enfatizar que nós somos jovens, né? Exatamente. eu não sou tão jovem, mas também não sou tão velho, tá? Arrasou. Mas eu sou de um tempo que aqui em Caxias do Sul, as baladinhas, quando eu saía, o homem não podia entrar de tênis. Não podia entrar de tênis. Talvez vocês não sejam Não é dessa dessa época, tá? época Mas assim, muito já. são baladas aqui de Caxias do Sul. A minha esposa tá aí assistindo, pode confirmar. Pra você sair numa festa, você tinha que ir de sapato, porque tinha a ideia... Tinha um dress de- code. É quase como se fosse um dress code Claro. daquele evento, porque você ir de tênis, sei lá, tá sendo fuleiro pra esse evento aqui que a Era gente um tá evento fazendo social. aqui, né? E aí E- ele tinha um dress code E social. como eu preciso agradecer as pessoas que romperam essas barreiras. Porque, muito bom. primeiro que assim, né? Tem sapato social de R$80 e tênis de $5.000, $10.000. Então, assim, qualidade não tem a ver
nem poder aquisitivo, nem nada com o que tu tá usando, né? É totalmente diferente. E segundo, né, gente, pô, a gente tem tanta incomodação na cabeça, tem tanto trabalho para ser. Por que precisa ser desconfortável estar no trabalho, né? Exatamente. Eu até entendo alguma coisa de segurança. O cara tá lá na indústria, vai ter que usar um sapatão com um bico de ferro e proteção, sei lá. EPI é uma coisa, né? Mas mesmo EPI, eu acho que tem. Se a gente fosse trazer aqui para mesa, nós vamos encontrar gente que trabalha com EPI voltado para conforto também, Sim, né? total, realmente. Total, né? E, bom, vamos Eu dar até queria só complementar vai lá, um pouquinho, Dudu. que eu acho que também é interessante falar sobre isso, puxando para um viés da Urban. Como eu comentei, como a gente trabalha moda, a gente não tem só a camiseta também para ser essa vestimenta. A gente trabalha, né, com produtos que são tendências de moda. Então, trabalhando 2 coleções sempre no ano, além da camiseta, a gente vai trazer produtos diferenciados sempre para essa linha do corporativo. E são produtos pensando, né, na tendência que a moda está trazendo nesse momento. A gente sabe que ela é muito rápida, mas ao mesmo tempo ela é cíclica também. Então tem coisas que vão trazendo hoje, que pode ser moda agora, pode ser que no ano que vem não seja, mas depois ela vai voltar a ser também, né? E eu acho que a essência da marca, como eu sempre gostei muito de moda e eu acompanho moda há muito tempo, eu gostava sempre de estudar o porquê das marcas, né? Então, entender a essência dessa marca. A Urban, ela tem essa essência de ser uma marca temporal, inclusive. Ela vai trazer uma tendência, mas não é uma tendência rápida, né? Ela tende a ser algo que seja usável por um tempo interessante no armário de cada pessoa. Então, é bem legal trazer informação de moda, mas também entender qual é o teu objetivo, né? Essa é uma marca de tendência, é realmente posicionar nesse lugar de criativo, de moderno. É um outro viés, né? Aqui eu já vejo realmente uma informação de moda com outras peças ali que priorizem esse conforto, o descomplicado. Então, mais a análise de fora, tá, Edu? Se eu estiver errada, me corrige. Não, e se não for o produto principal da vestimenta, da linha do corporativo, ela vai ser um complemento de um Com look, certeza, né? com certeza. Hoje em dia, o masculino, eles agradecem muito a questão das calças que surgiram de alfaiataria, mas com os tecidos tecnológicos, com as malhas. Então, já vem quase que parecendo um moletom em questão de conforto, de flexibilidade, de liberdade de movimento, realmente. Mas é uma peça que a leitura visual dela tem essa formalidade. Então, isso que eu acho sempre muito importante a gente considerar, né? O senso de adequação, talvez ele bata em dores que as pessoas não se dão conta de analisar. Ai, eu tô muito formal. Mas então, calma, se a gente tem que usar uma calça social, quem sabe a gente dá uma modernizada aqui, a gente traz um pouco mais de conforto aqui. Ou se a gente tem liberdade para usar uma camisa, como é que é o tecido dessa camisa? Hoje em dia, o mercado ele oferece solução para praticamente tudo, inclusive para as dores que a gente nem sabe que tem, o mercado já está oferecendo ali o nosso remédio. Então, tem solução, Laura e Edu, para uma postura e um comportamento que não seja de autoridade? Tem, se preparar, alinhar isso também, né? Com certeza, assim como a vestimenta inadequada, a falta de adequação na postura e na comunicação gera um ruído tão grande quanto. E, obviamente, que a nossa primeira impressão vem de uma leitura visual, mas isso dura... Tem pessoas, obviamente, grandes nomes do marketing, de estudos, inclusive de psicologia, que dizem que a gente leva 3 segundos para iniciar a leitura, né, de uma primeira impressão e que a gente leva até 4 minutos para concluir esse raciocínio, essa nossa percepção. Mas depois desses 4 minutos, o que a gente também começa a ponderar é a questão de comportamento de comunicação. Então, não basta a gente ter uma imagem alinhada, a gente passar formalidade, passar profissionalismo, se os outros pilares atrelados à imagem pessoal, eles estão desalinhados. E aí a gente entra em comportamento, em questão de comunicação, linguagem verbal e não verbal. Hoje a gente tem, inclusive, um dos pilares que ele tem sido uma grande preocupação é a presença digital. E aí, falando até dentro do corporativo, né? Muitas vezes a gente faz parte de uma empresa e a gente não faz ideia ou acha que a nossa presença digital não é tão relevante, ou a gente tem total liberdade para postar o que nós nos sentirmos à vontade, né? Só que, na verdade, a partir do momento que a gente se sente pertencente à empresa, à companhia, à marca que a gente também tem uma responsabilidade, querendo ou não. Não digo só de, faço parte, represento essa marca. Mas não, uma responsabilidade de relacionamento disso. É um relacionamento trabalhista que a gente tem. Assim como a empresa vai honrar
as responsabilidades dela, é muito interessante que da nossa parte a gente também honre. Então, a presença digital é, sim, um pilar muito importante da nossa imagem, junto com a comunicação, obviamente, a capacidade de comunicar, a capacidade de conseguir transmitir uma mensagem de maneira clara no gestual, em todos os elementos, enfim, que comportam isso. Complementando até isso que tu falou, tem a questão dessa comunicação não verbal, que tem essas pesquisas de tendência que falam sobre a questão de que a imagem, né, é a primeira impressão, é a que deixa. Hoje isso representa 55%. É a imagem que comunica primeiro. É o que a gente, quando tu vai me ver, tu vai me julgar, tu vai ver a minha aparência, como eu tô vestido, né? Com certeza. Então, isso... Um autor, inclusive, que iniciou esses estudos, o Albert Mehrabian, que tem até um livro chamado A Linguagem Silenciosa dos Sinais, é um livro que tem... Eu juro que eu não foi inspirado nele, eu não sei nem quem é. Eu vou anotar o nome dele aqui, mas a linguagem silenciosa da liderança não vem dele, tá? Dos sinais. Não, eu sei, eu só quis dizer que o nome do episódio não foi inspirado nele, mas sim. conectou. Mas então, é um livro bem antigo, obviamente, ele foi um estudioso, um dos primeiros, inclusive, pioneiros nessa parte, e ele fez um estudo com uma pesquisa com muitas pessoas, e ele conseguiu dividir realmente isso. Então, ele colocou que 55% da nossa comunicação diz respeito à nossa presença visual. E apenas 7% é da mensagem que a gente realmente está falando. Então, a gente tem a presença visual, a gente tem a linguagem não verbal, e aí a gente tem a questão da mensagem realmente que a gente está passando para essa pessoa. Complementou perfeitamente o que eu queria eu trago trazer, aqui né? embasamento, fonte. Esse 7%, então, é a questão realmente da comunicação verbal, do que a gente está falando aqui. Os 38%, que é essa diferença, então, é o nosso tom de voz, é como realmente linguagem não verbal. Eu achei bem bacana o que vocês trouxeram e queria complementar e ver a opinião de vocês, porque eu vejo que a própria construção da imagem, ela pode ser considerada um comportamento mesmo, né? Com certeza. Essa intencionalidade, né? Porque não é a roupagem, a embalagem, a superficialidade da embalagem. E sem preconceito nenhum, vocês trabalham com imagem, não é isso que eu estou falando, é justamente o contrário. Exato. Eu estou querendo dizer que precisa ter uma atitude para usar o Urban. Precisa ter um comportamento para querer mudar. Com certeza. O cara que ele, bom, mas eu já tenho uma indústria aqui em Caxias, já sou tradicional, não vai mudar nada. E eu assumir que eu posso mudar a minha postura, é um comportamento, né? Se vestir bem é um comportamento, muito mais escolha, do que só o impacto visual. Porque ele fica, se ele for... Vocês não acham que seria raso demais se o cara aparece, mas não tem nada por trás? Ou seja, ele fez porque alguém mandou fazer. Aí a gente tem esse ruído que eu comentei. E quando o personal stylist surgiu no mercado há anos atrás, ele era para um público muito segmentado. Então era para pessoas que tinham muito dinheiro, artistas, globais, que conseguiam investir nisso para alinhar a aparência. E aí as pessoas por muito tempo tiveram essa visão de que o trabalho da consultoria, da estratégia de imagem, ele era só para ajudar essa pessoa a se vestir bem. O meu trabalho é se vestir bem. Mas o meu trabalho realmente, ele mergulha de uma maneira um pouco mais profunda. Então eu realmente desenvolvo uma estratégia para que essa pessoa possa usar da sua imagem para refletir quem ela é. Então, eu faço o caminho contrário dos pilares da imagem ali. Ao invés de a gente começar ajustando a aparência, primeiro a gente vai entender, faz toda uma análise de comunicação e comportamento dessa pessoa, para entender a que nível essa pessoa hoje ela está se posicionando. E não em lugar de julgamento, mas de desenvolvimento. A questão de comunicação, a questão da presença digital, se ela usa, se não usa, enfim. Faz toda essa análise antes, junto da intenção de imagem, da rotina dessa pessoa. Então, é uma estratégia realmente por trás para que aí sim essa imagem seja representada nessa parte de roupagem realmente, né? No exterior. Porque senão a gente só gera ruído realmente. Dá para conectar. Desculpa, vai lá, Edu. É daí onde vem a nossa sinergia, eu acho, dos trabalhos aqui, sabe? Dos nossos negócios. Porque eu tenho essa dificuldade já de quebrar essa barreira. Porque a gente chega apresentando um produto hoje da Urban que ele acaba ficando além de uma peça comum de uniforme. É uma peça diferenciada, com um tecido mais nobre. A gente trabalha com algodão egípcio, com algodão pima, que é o algodão peruano, com modal, com liocel, com várias fibras. E aí, quando a gente apresenta um produto como esse, a gente vai acabar pegando essas empresas, como tu trouxe, um pouco... Mas não é um julgamento. As pessoas estão em estágios diferentes, né? Elas não tiveram acesso a essa informação, Com talvez, certeza. né? Com uma evolução, talvez, um pouco mais tardia. Então eu vejo que daí esse trabalho da Laura, que ela consegue quebrar essa primeira barreira falando muito sobre isso,
acaba entrando também o nosso produto para poder complementar. E eu vejo que não é para todas as empresas que hoje a gente pode fazer esse trabalho e talvez nem para todos os setores das empresas, né? Claro. A gente trabalha melhor nos setores administrativos, a gente trabalha melhor com empresas de tecnologia, com startups, com empresas de marketing, mas com certeza dentro das empresas, na parte mais administrativa, onde realmente o produto se encaixa muito bem. Mas aí é isso que a gente falou. Eu também, dentro desse trabalho, tanto de empresas quanto de pessoas, a gente encontra pessoas em diferentes estágios da vida, em diferentes momentos, com acesso diferente à informação, como eu comentei. Então, é justamente entender onde essa pessoa está e entender também a velocidade que esse processo vai ser feito. Por quê? Muitas vezes, e variadas os clientes que chegam para mim, uns já são proprietários das empresas, já são empresários, grandes empresários, inclusive, que têm uma responsabilidade visual muito grande. Eu atendo profissionais que recém se formaram e estão montando consultório, por exemplo, né? Então, eu tenho que entender e ter essa empatia, essa responsabilidade, inclusive de alocação de recurso. Então, é fazer o melhor com que essa pessoa tem. Então, não quer dizer que daqui a pouco a Urban não tem esse produto, porque eu sei que ela tem, mas é justamente a gente entender em que momento esse cliente ele tá pra gente conseguir também atendê-lo da melhor maneira possível. Dá para dizer que, principalmente no mundo corporativo, ainda tem muita gente que acha que a marca da empresa desconecta da marca pessoal ou da pessoa física, quase como se fosse dizer assim. A gente tem muito ouvido falar no marketing, né, que as pessoas se conectam com pessoas, não com empresas, né? Sim. Mas vocês enxergam isso no mercado ainda? A quantidade de empresas que tem um branding fantástico, mas as pessoas que estão representando ela não tem essa construção intencional, né? E às vezes até se vestem bem, não é a vestimenta só, né? Você vai olhar a rede social da pessoa física, sei lá, eu vendo Bíblia, tô dando um exemplo aqui bem exagerado, tá vendo livro, vai, para nós não colocar religião no meu. Eu vendo livros, represento uma editora e a minha rede social é desconexa. Totalmente desconectada, é só festa, bebida, praia, sol, surf, nunca li, nunca fiz nada. Vocês enxergam isso? E aí a Laura falou, o Edu falou também, proprietário é uma coisa, que eu já vejo muitos desconectados que não querem nem aparecer muitas vezes, né? Mas e as pessoas que estão aí representando, o vendedor, o representante, né? A pessoa que realmente faz a empresa acontecer, porque eu não vou comprar... Desculpa, mas a Urban é fantástica, mas, cara, quando eu vou lá falar, eu vou falar com o Edu, vou falar com o fulano de tal, né? Vocês não concordam? Como é que vocês veem isso? O mercado hoje tá como? Sim, com certeza o mercado ele tá em evolução. Agora que a gente tá tendo esse movimento um pouco maior das empresas investindo um pouco mais na questão de preparação da equipe, não só delas. E aí a gente começa a entender também um outro lado. Eu acho que é muito legal, porque como eu já trabalhei na indústria, eu consigo ter uma visão do outro lado também, né? Por vezes é falta de clareza. Por vezes não é por mal a equipe tá desconexa, por exemplo, entre essa comunicação. É falta de clareza da empresa em realmente comunicar. E aí entra, inclusive, um dos trabalhos que eu mais fiz em 2025, que foi justamente treinamento para comunicação de imagem pessoal. As empresas, elas querem que o colaborador entenda que a imagem dele é importante, mas não só para a marca, para a empresa em si, mas para ele, para o posicionamento, para que ele se sinta uma pessoa segura, confiante. Porque uma pessoa segura e confiante, o gestual é diferente, os resultados dessa pessoa são diferentes. Então já tem, inclusive, estudos em andamento e pesquisas em andamento, e eu, na modéstia dos meus números, porque, querendo ou não, as exatas, elas seguiram comigo, eu gosto de quantificar os processos que eu faço, as empresas às quais eu atendo, então eu consigo perceber que para o colaborador faltava essa clareza de entender que a imagem dele era importante sim para a empresa, mas mais do que isso era para ele. Então é muito nesse lugar, talvez, de falta de comunicação da marca da empresa junto com os seus colaboradores. As empresas, elas não querem mais, eu acho, um uniforme, né? Elas querem poder passar algo que dê aquela sensação pro colaborador de pertencimento. De que ele faz parte. Né? Da cultura toda da empresa, da expressão toda. Então, acho que
essa mudança tá vindo realmente para esse lado, sabe? E aí, nossa, a gente poderia ficar horas falando, tá? Eu até olhei o tempo aqui. A gente poderia entrar, inclusive, em um outro pilar bem pertinente, é a questão da empregabilidade. Hoje, o grande problema que eu vejo de fora, não tem numa indústria, mas o Edu pode confirmar isso, é realmente não só manter bons profissionais, mas também trazer novos profissionais para a questão de expansão de um negócio, tá? O mercado de trabalho hoje, ele tem sido difícil para a questão de empregabilidade. E aí não basta a marca se posicionar para o cliente. Ela também precisa se posicionar para a pessoa que ela quer trazer para dentro da companhia dela. Então aí tem uma estratégia por trás de posicionamento que, claro, atinge o cliente, mas também gera essa vontade de pessoas interessantes e de valor pertencerem a esse ecossistema. A gente tem no nosso negócio, porque existem muitas marcas no mercado hoje, a gente sabe que não tem cliente, né, específico para cada marca, assim. Eu acho que a questão realmente da persona, né, de tu saber quem é a persona hoje, que é o teu cliente dentro do teu negócio, é fundamental. Sim. A gente vai mudando sempre, a gente está sempre em movimento de tendências do que a gente falou sobre a questão de moda, mas é muito importante a gente saber com quem a gente se comunica. E isso sempre ficou muito claro para a Urba. Hoje a gente tem um negócio novo que é o corporativo, mas a gente sabe muito bem para quem a gente quer comunicar. Com certeza. Mas falando do consumidor hoje, de quem a gente quer atender, do nosso consumidor final, que seria a venda do B2B, quando a gente desenvolve novos produtos, a gente já sabe que o nosso público lá é 60% feminino, 40% é masculino, que a gente tem mulheres hoje de 35 a 50 anos dentro do perfil da marca. Os homens hoje, eles pegam na faixa etária dos 30 aos 50. Então, todo momento que a gente estiver desenvolvendo um produto novo, uma nova coleção, a gente já faz isso pensando sempre na persona. A assertividade vai ser sempre muito maior, né? Sim, claro. Com certeza. A clareza que a Laura falou, e a clareza, inclusive, de como se posicionar no mercado, ela está muito voltada a propósito da empresa, né? Vocês concordam, vocês entendem que esse branding pessoal, ele, se não tiver conectado, já era, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas agora também são temas bem recentes, né? A gente tem que entender que, obviamente, quem chegar primeiro vai se destacar, vai comer a fatia do bolo maior, mas são temas muito recentes. Então, a gente tá abrindo, eu acho legal a gente trazer isso para essa nossa mesa, porque a gente acaba atingindo pessoas da nossa comunidade realmente para despertar para esse momento, né? De que é muito importante a nossa comunicação, seja no ambiente de trabalho ou fora dele, porque querendo ou não, o tempo todo a gente tá comunicando. Seja de maneira profissional ou seja de maneira pessoal. Então, hoje o branding pessoal, ele vem junto do meu trabalho, da estratégia pessoal, que é inclusive onde ele se mescla, que é que além de estarmos adequados na nossa presença, então naquele momento a minha imagem ser percebida, o branding pessoal ele vem para que a minha presença seja lembrada. E o digital, tu acha que ele vai exponenciar? Ele vai elevar a minha posição ou ele pode comprometer? Depende da estratégia por trás, né? Eu sempre penso que quanto mais ajustado a nível de estratégia você estiver para se posicionar no digital, maior é a chance desse crescimento, desse reconhecimento. Agora, se isso é feito de uma maneira pouco intencional ou de uma maneira só social também, não tem como a gente exigir números daí, né? Porque é realmente algo só interativo e social. E não tem problema dentro disso, né? Mas se é a vontade, se posicionar, comunicar a própria marca, então é realmente o momento de talvez dar 2 passos para trás, entender a estratégia, entender o posicionamento, entender como comunicar e para quem comunicar. E aí sim trabalhar essa parte de branding e de imagem pessoal. Como é que tu enxerga a tua marca pessoal, Edu? Sendo dono, com um negócio que envolve isso, como é que tu trabalha o teu digital pessoal hoje? Olha, eu, sendo bem sincero, eu preciso trabalhar ainda melhor isso. É uma coisa que eu venho me tirando dessa zona de conforto justamente para fazer toda essa mudança. Tá aqui hoje, por exemplo. Num podcast, de nada. né?
Fazendo algo que não é o meu habitual, estando em ambientes diferentes, como a gente fala também, escuta muito do nosso mentor aí também, que o ambiente muda tudo. E realmente foi isso, sabe? Foi da onde veio esse insight de eu ter essa mudança, de poder atuar no mercado corporativo, e aonde vem me tirando de uma zona de conforto também para fazer coisas diferentes, sabe? Para me posicionar ainda mais, para poder falar do meu produto, porque eu vejo que a gente tem um produto excelente hoje para o mercado. O que falta realmente é as pessoas saber que a gente tem esse produto, né? Tu é vendedor do teu produto? Sou vendedor do meu produto. Estou aqui vestindo, inclusive, uma camiseta Urban Class, então... Arrasou. E eu acho que o produto, realmente, quando a gente trabalha... Mas tu era vendedor? Tu sempre foi o vendedor do produto ou hoje tu começa a entender que tu precisa ter o posicionamento nas redes sociais... indiretamente, né? Vendendo ou não vendendo, diretamente você precisa se posicionar. Não, eu já tive vendendo diretamente o produto, porque começar uma empresa do zero... A gente faz também, tudo! Né? A gente tem que fazer de tudo. A gente desenvolveu um produto, botou dentro do carro e saiu vendendo, Vende, né? contabilidade, financeiro, tudo, né? Faz tudo. Foi assim Mas que começou? Hoje, foi assim que eu comecei. A gente iniciou produzindo só cuecas, né? No início, realmente era uma... Eu via como uma necessidade do mercado, né? E a gente sabe que é um produto de alto consumo, né? Mas com o passar do tempo, a gente foi percebendo que também só trabalhar nessa linha do underwear não ia ser suficiente. Que a gente ia ter que ter produtos a mais para poder agregar na marca. E aí que veio toda essa questão de vincular isso com o meu propósito, da questão realmente de usar um produto que descomplicasse a minha vida no dia a dia, né? A vestimenta. E a camiseta, ela veio como um produto inicial para a gente fazer essas mudanças, né, da marca. E depois, entendendo toda a questão do público, da persona, foi que a gente percebeu que o mercado do feminino ele era mais atuante para nós do que o masculino. Então, a gente foi colocando novas linhas de produto. Entendi. Então, foi dessa forma. Mas eu vejo que hoje, assim... Já tá equilibrando, não tá? Tá equilibrando. Já é equilibrado hoje? Não, a gente já começa a ver o público masculino muito mais atuante em escolhas, em consumo, muito. E isso é uma... Homem é vaidoso, né? A certeza. gente achava que não, mas isso já foi, né? Já passou, foi. né? Tá quebrando, né? Com todos certeza. esses paradigmas, barbearia, visagismo. Muito. E eu fico muito feliz porque foi como um grito de liberdade, de que eu também posso se eu quiser. Então a gente começa a ver o masculino com Agora é muita hora do força corte, nisso. aquele que a gente traz um corte do Cariani falando, eu posso, eu consigo. Brincadeira. Não, e Edu, continua falando do teu posicionamento. É que eu vejo assim também, uma coisa que é interessante sobre isso, é pensando na qualidade realmente das matérias-primas, porque hoje existe muita camiseta básica no mercado, né? A gente sabe que tem muitas marcas, mas os diferenciais que eu vejo hoje, que eu tento trazer para um posicionamento meu e que eu coloco hoje para o nosso setor do desenvolvimento, para trabalhar esses diferenciais, é que se é um produto básico, a gente precisa elevar ele de alguma forma. Com certeza. Então, a gente trabalha essas matérias-primas, a gente vê que um produto com mais gramatura, uma camiseta mais encorpada, com detalhes mais sutis, sabe? Com acabamentos diferenciados, isso vai elevando também o produto, né? Edu, isso eu já entendi e depois a gente vai ter que negociar e se acertar, alinhar nossas roupas aí. Mas eu tenho uma curiosidade exatamente no mundo feminino. Isso é curiosidade. Porque até hoje, até agora, tá? Então vocês vão me falar se isso mudou ou está mudando. Até hoje eu entendi que sinônimo de mulher bem vestida, mulher bem arrumada é igual a dor. Ou seja, o sapato é o desconfortável, sei lá, o vestido, a roupa vai ser aquele que ela tem que estar cuidando o tempo inteiro, porque senão vai mostrar o que não devia mostrar. Tem que ficar horas no cabelo, horas na maquiagem. Como é que vocês enxergam isso? Porque, desculpa, Laura, mas não tem nada assim de muito básico aí, né? Eu e o Edu, tudo bem, né? Talvez embaixo desse Pomadinha no cabelo e tá feito, né, Edu? Nós estamos aí, botou o Urban Class, né? Uma calça, um tênisinho e estamos feito. Como é que é isso para as mulheres hoje? Tem como uma mulher se posicionar bem vestida de uma forma básica? Ou melhor, dá para ser bem vestido e também confortável, funcional? Dá, agora é curiosidade, certeza. Não é nem tema aqui, tá? Eu ia dizer, essa pergunta é para mim, mas eu acho que tu vai conseguir responder com muito mais propriedade. Aí, eu vou responder sim, claro que dá. O mais importante é a gente saber usar a régua certa, eu falo, né? Não adianta
olhar, por exemplo, pra minha imagem e pensar, eu quero me vestir assim, e aí eu adoto esse padrão pra mim. Se não fizer sentido. Aí o meu dia a dia eu não consigo usar salto, porque eu caminho muito, eu fico muito tempo de pé. A minha rotina, talvez esse look me distancie de quem eu atendo ou de quem eu preciso me conectar. Então, é muito mais entender a régua que a gente vai medir, pra daí sim a gente entender se dá pra ser confortável ou não, né? Por exemplo, esse look pra mim é um look confortável. Pra entender qual é o nível de régua que a gente tá falando. Primeiro que é um look que me dá muita liberdade de movimento, embora que eu não precise disso, né? Mas depois eu sigo a minha agenda. É um look onde eu me sinto confiante. E ele também representa muito da minha identidade. Então, para entender como esse conforto, ele não é um padrão, né? Mas, claro, tem pessoas, por exemplo, e eu atendo diferentes faixas etárias, né? Então, o meu conforto é diferente de uma mulher que já tem uma idade mais avançada, que já tá com uma rotina diferente, ou uma mãe de 2 filhos, por exemplo, esse cenário, tá? Uma mãe com 2 filhos nessa fase de escola, de uma agenda que se divide entre profissional, uma mãe Uber, entre fazer tudo que precisa ser feito, cuidar da casa. Então, é um conforto diferente. E hoje existe. Hoje a gente já vê a moda pensando muito nisso, né? Desde a parte dos calçados. A gente já vê que o salto, ele tem baixado cada vez mais. As marcas têm investido em opções que sejam sem salto, inclusive. Modelagens mais amplas. Então, tem realmente esse movimento e tem muita possibilidade. Da mesma maneira, como eu falei antes, o mercado oferece muita solução. A gente só tá procurando, talvez, na porta errada, né? Porque talvez na porta do lado a gente já consiga encontrar o que a gente precisa. Nesse ponto, eu acho que a Urban é um complemento daí para esses looks, né? Mas a gente trabalha muito com essa questão das modelagens mesmo. E eu acho que o amplo realmente traz esse conforto e Com traz, certeza. né, isso de se sentir à vontade, né? As minhas Então, camisetas são todas oversized, inclusive! Eu adoro o masculino também. Eu uso muito as camisetas do Léo, que é o meu marido, por exemplo, porque eu gosto do estilo mais oversized e eu gosto da liberdade de movimento. Então, eu acabo pegando camiseta do masculino também, tá? A gente tem visto muito disso também, sabe? De mulheres usando camisetas, né, na modelagem masculina para dar essa proposta mais over. Isso aí. Mas Achei que aí era é- só filme, que a mulher vestia a camisa do homem. Ah, não, essa Depois parte de uma aí... noite de amor, põe a camisa na do vida homem. real, o meu marido, inclusive, tá me cobrando 2 ternos que eu consegui estragar de tanto que eu já usei o blazer, o paletó do terno dele, tá? Léo, Dele? Sim, Léo, eu vou Foi mal, providenciar, Léo. tá? É mal. Vocês falaram um pouco antes sobre moda, né? Sobre tendências, sobre coleções, né? Eu sempre fui muito avesso a isso. Eu tô falando agora do lugar de cá, de quem nunca foi intencional em relação a isso. Basicamente, a minha esposa me obriga a comprar uma roupa, senão eu vou usar aquela roupa até a roupa cair. A gente precisa conversar. Eu acho que deve ser a tendência de todos os homens, né? Mas, né, me colocar nos ambientes tem me feito perceber, né, a necessidade dessa intencionalidade. Mas eu me preocupo muito com essa questão de estilo versus tendência. Porque, cara, vocês não acham que quando a gente só segue a tendência, eu tô sendo seguidor, eu não tô sendo exatamente autoridade, eu não tô sendo a pessoa... Pô, se a gente tá falando que eu quero ser... Autenticidade, né? A gente perde a autenticidade se a gente só... Como é que tu vê isso, Laura? A gente se projeta na régua do outro, de novo. A gente acaba olhando e reproduzindo aquilo que o outro tá fazendo. Sem se questionar se aquilo faz sentido pra nossa realidade, pra quem a gente é, pra nossa intenção. E aí, aquilo que a gente tem de mais valioso, que é a nossa identidade, a gente anula. Em nome de algo que pro outro faz sentido, que representa ele. A tendência, ela vem muito... A proposta da tendência é justamente representar um movimento de mercado, um movimento comportamental, né, desse consumidor. Então, as grandes pesquisas são feitas olhando, muitas vezes, e hoje eu acho que acredito que boa parte delas, direto no público consumidor. Então, elas vão para as ruas realmente entender o que está acontecendo, como é que as pessoas formadoras de opinião estão se vestindo, estão fazendo isso acontecer. Porque é dali que elas começam a entender isso funciona, isso não funciona. Só que ela serve justamente para atualizar a nossa maneira de comunicar. Essa é a função da tendência, na minha opinião, tá? É atualizar a nossa maneira de comunicação. Então, quer dizer que a tendência, ela vem para que no ano seguinte, você não compre mais uma camisa preta e uma camisa branca. Mas ela vem com uma nova cartela de cor,
com um verde, por exemplo, mais suave, ou mais intenso, ou mais profundo. Então, ao invés só da camiseta branca e preta, agora tu vai ter a verde. E é uma tendência. E aí tu nem se deu conta de vestir. Então, muitas vezes é a gente adotar aquilo que faz sentido para tua comunicação, mas sendo muito racional, sendo presente, consciente nessa escolha. Vocês conseguem, Edu, olhar para a rede social e para a comunicação dessa pessoa que está, enfim, se posicionando de qualquer forma e perceber que no mundo digital, numa era digital, onde o marketing impera, sobretudo nessa construção de branding, o perfeccionismo extremo ele fica visível? É fácil perceber isso porque eu estou vendo 2 pesos, 2 medidas. Eu estou vendo assim, eu preciso ser intencional em comunicar, mas eu não posso perder a minha essência. Como é que eu identifico isso na minha vida pessoal e quando vocês estão olhando, sabe? Porque cara, hoje dá para confiar no que tu vê? Como é que é isso? A gente falou que a imagem comunica 55%. Beleza, tudo certo. Mas ao longo do tempo vai caindo as máscaras, né? Com certeza, pode ir. Existe muito, eu acho, nessa questão realmente da tendência e aquilo que a gente vê, que eu tinha comentado. O exemplo, ele realmente arrasta. Então, a gente vai começar a ver muito do movimento das pessoas usando muito do mesmo. Aí vai muito de ti também, sabe? Se tu se sente à vontade, se tu vai estar à vontade com a peça que tu vai estar vestindo. Com certeza. Não vai querer daqui a um pouco estar vestindo alguma coisa só para estar igual aos outros ou porque naquele ambiente pede aquilo. É fácil perceber quem está fazendo isso forçado? Não sei se é porque a gente está no meio, assim, de repente, da moda, mas eu vejo que é fácil de perceber. Sabe por que é fácil? Porque é desconfortável pro outro. Porque ele não tá confortável naquela situação. E a gente percebe na hora uma pessoa desconfortável. Por quê? Porque a gente consegue perceber os sinais. O nosso cérebro, ele tá preparado para ler isso. A gente só não sabe. Mas ele lê, ele percebe. Então a gente sente que aquela pessoa não tá confortável naquele lugar. Já é um grande sinal de que aquilo é só uma reprodução. E, de novo, não em um lugar de julgamento. Mas provavelmente quem tá nos assistindo do outro lado vai pensar na hora em alguma situação de que viu tal pessoa usando uma roupa e de que aquilo não era condizente com aquilo que a pessoa normalmente é. Então fica muito claro para quem tá assistindo, para quem tá vendo, para quem tá presente, né? Eu acho que daí vem a questão muito do adaptativo aí também, né? Não precisa ser exatamente daquela forma que tu precisa se vestir. Exato. A gente consegue adaptar um produto para que de repente tu possa usar também algo parecido àquilo, estar dentro de uma tendência de moda, mas também estar se sentindo confortável. Perfeito. Né? Porque hoje preciso usar uma calça de alfaiataria para estar bem vestido e tudo mais, com uma camiseta. De que forma que ela combina? De repente, colocando a camiseta por dentro. Isso, né? total. Pequenos básica. Ajustes, né? Eu noto isso quando eu tô no provador com os clientes, tá? Que eles provam a peça, eles, não gostei. E eu, gente, a gente nem terminou de provar essa peça da maneira correta ainda. E aí, quando a gente faz o ajuste pro masculino, às vezes eu coloco a camiseta por dentro, a gente ajusta a barra da calça, que esse é um detalhe fundamental. Pronto, a pessoa já fala, agora já gosto um pouco mais. Então, é justamente entender esses refinamentos, assim, e como a pessoa pode adaptar isso dentro do estilo dela. Mas daria, assim, pra não usar mais calça de corretor de imóveis, assim? Muito alto, não? Depende, se a pessoa tem essa intenção, cada um... Essa é só a minha parte aqui de cornetar os e corretores. Eu acho que vem a parte da coloração também, né? Que Sim! Também tem um cuidado com isso muito grande. E é uma coisa muito importante também para tomar um cuidado, né? Com certeza. A cor que vai me prevalecer, de repente vai me deixar, né, mais bem... Melhor, vai te deixar melhor na questão de Exato. aparência, né? Mais bonito. Não pode ser que não seja a mesma cor pra ti, tu entende? Então tem que Isso. conhecer um pouco disso também. Eu tô pegando algumas dicas já com a Laura aqui, que eu também, dessa parte, eu não entendo. Né? Me fala, Edu. Muito Depois bom. eu vou perguntar pra Laura, mas eu queria que me contasse. Deixa eu só contar. Conta então. É porque essa situação foi bem engraçada. Que aí eu e o Edu, a gente tava em um desses dias da mentoria. E pra vocês entenderem, a gente tem um momento que dá pra tirar as fotos, enfim, fotos profissionais e tudo mais. E o Edu, como um bom vendedor que é, ele gosta de usar as novidades da Urban, né? E aí ele tava com a nova cartela, que é uma cor bem linda. Só que aí eu falei, Edu, esta cor não te pertence. Errou contigo? Por acaso é a foto que tá aqui. Porra, mas aí vocês têm que me falar antes, não, né? mas tá bonita a foto, tudo. Só que eu tá falei bom. pra ele, se ele quer ser mais estratégico, não era aquela cor. Já dei esse spoiler. Já errei então na foto. Veio daí, sabe? Então eu tô com esse cuidado agora. E a tua foto tá certa ou não?
A minha foto tá certa. Tá bom, tá bem tá. certa. Muito disso, né? Eu consigo corrigir bastante, justamente por causa das ferramentas que eu tenho acesso, Claro. né? Então eu sei se uma cor não me favorece, o que eu preciso fazer pra corrigir? O masculino é mais difícil, porque vocês não têm uma maquiagem, não tem um acessório, não tem o cabelo assim longo pra jogar. No feminino a gente joga bem com essas ferramentas. Entendi. Edu, o que eu queria te perguntar é case, assim, tu tem passado por muitas indústrias ou empresas corporativas que estão fazendo essa transformação. Como é que está sendo isso lá? Assim, tem cases assim recentes, a coisa está assim, o teu negócio está crescendo porque vem crescendo normalmente, ou tu percebe que agora tu está tendo várias situações? Pô, essa empresa aqui tinha um uniforme tradicional, passou a se preocupar, os funcionários todos estão agora fazendo isso. Antes era só vendedor. Como é que está sendo isso? Olha, a gente tem visto um crescimento exponencial dentro desse braço da empresa do mercado corporativo. A gente hoje tem pensado em atender primeiro as empresas hoje praticamente aqui de Caxias do Sul e da Serra só. Porque Falta perna. Falta perna, falta braço ainda, sabe, para tudo isso. Entendi. Junto com outros serviços que a gente quer agregar junto também, que eu acho que é um diferencial. Mas cases recentes, assim, a gente tem alguns. Eu posso citar a Du também como um case que eu acho que é bem legal, que foi daí também que começou todo esse movimento do corporativo. Pelas pessoas... Du, para quem não sabe, a Du é uma agência de publicidade que virou um hub de agências agora, um super ecossistema aqui, comandado pelo nosso mentor, né, o João Brognoli. E eu coloco o link aí no vídeo para quem quiser seguir a Du e de repente poder observar nas próprias redes sociais a Du e as pessoas que circulam lá na Du e entender esse movimento, tá, Edu? Mas pode falar, perfeito, desculpa. É isso aí mesmo, boa colocação, bem importante. E foi onde a gente começou com todo esse movimento do Du, corporativo. pode patrocinar o podcast, tá? Depois dessa propaganda aqui, Fica né? chamada. É verdade, é uma boa, hein? E a gente entrou com esses produtos, né, personalizados para a agência. E aí foi com uma peça, inicialmente, que a gente fez, que era com aquelas peças de fleece, né? Aqueles casaquinhos. E era uma cor até que até então era só um produto feminino que a gente tinha, que era um off-white, né? Uma cor, um branco gelo, para quem não entende tão bem. Porque a minha esposa ama que eu use, É. mas ela odeia como eu deixo eles. Ah, é. Porque homem, por ser né? Não uma- sei, né? Tu consegue não se sujar? O feminino também, o feminino tem essa mesma Ah, dificuldade. tá. Não sou só eu que me sujo, então, com os off-white? Não. Ah, Exige tá uma bom. demanda, um cuidado maior. Então essa é uma empresa hoje que a gente fez um trabalho muito legal já de personalização e deu um diferencial, um destaque. Trabalhamos também com uma empresa bem legal aqui de Caxias do Sul, que é a Cória, que também a gente quer fazer um trabalho em parceria aqui agora com a Laura. Eles também já mostraram essa intenção já. Legal. Que é justamente isso, porque o que eles veem hoje as empresas, né? Além de estar no ambiente de trabalho, eles estão em outros momentos, eles também querem comunicar a marca. Eles vão estar em feiras, eles vão estar em eventos corporativos, eles vão estar em visita a clientes, a fornecedores. Então, a importância realmente de poder mostrar um produto, né, da marca, da própria empresa e trazer, né, essa autoridade, esse alinhamento, assim, eu acho que é um diferencial. Poderia citar muitas outras empresas aqui também, legal. tá? Trouxe esses bem curtos, assim, como exemplo, mas a gente hoje já tem muitos clientes aqui em Caxias do Sul. Então, já virou tendência as empresas se ligarem nisso. Já, hoje a gente está dentro de uma mecânica, por exemplo, que tem um trabalho muito diferenciado aqui de Caxias do Legal. Sul. A gente está numa empresa do grupo da Randon, a gente está num clube de futebol. Acabou o tempo que o mecânico e a mecânica era graxa e sujeira, né? É mais limpa a mecânica do que... E só complementando minha o casa, porquê né? até da mecânica, que tu me trouxe um insight legal, foi pensando até na questão, eles estão no dia a dia com um ambiente que ele é teoricamente sujo, né? Trabalha com graxa, com pó dos carros, tem que entrar embaixo do carro. Então a gente já foi pensando num produto hoje que ele pode ser lavado com facilidade, ele seca muito rápido, é uma peça que ela tem uma durabilidade muito grande pela composição do tecido, a gente olha para isso também. É um produto que ele tem uma camada impermeabilizante, aqui falando de uma jaqueta que a gente já fez, que é muito legal. Então, escorreu alguma coisa, passou um pano ali em cima, tirou com facilidade. Pensando numa peça onde, de repente, a pessoa vai estar em contato com o carro e não pode ter nada que possa vir a riscar o carro. Então, a gente tem várias preocupações. São vários e aí, cuidados, né? Com Exatamente. certeza. Que fazem diferença na hora de definir o produto. Laurinha, quem o melhor
Que história tu tem aí da maior transformação que tu viu, assim? Da pessoa que você prestou a consultoria e saiu, assim, aquele... Pô, como é que é o nome daquele conto de fada? Não tem uma história, né? Que... Da Fala mais. Cinderela? Não é Cinderela. O cara busca um mendigo e transforma numa... Sei lá, tem não vários, sei, né? mas enfim. Tem vários desse tipo, né? Eu lembro do Zorro, que o cara buscou um mendigo e transformou no Zorro, do filme do Antônio Bandeiras. Essa transformação. Isso. Me conta aí. Então, não tenho uma pontual para trazer aqui, porque eu tenho a felicidade de acompanhar muitas transformações significativas ao longo desse processo. Então, é um processo que ele envolve muita paciência, muita dedicação e muito cuidado. E eu sou muito feliz em dizer que eu consigo perceber, não só eu, como as clientes e os clientes me trazem isso, de quanto esse processo ele é transformador. E não é nem só para outros, muitas vezes, tá? O grande início acontece quando essa pessoa começa a se perceber diferente. Então, recentemente, essa semana, inclusive, eu concluí alguns processos e aí eu recebi feedbacks fantásticos dessa pessoa falando realmente de que não foi só o outro que acabou notando e informando, enfim, dando esse comentário, mas de como ela se olha no espelho e ele se olha no espelho e ele gosta do que vê. Então, isso realmente é o propósito do meu trabalho. Mais do que comunicar para o outro, é a gente ter a certeza de que a gente está representando quem a gente é. Muito bom, muito bom, muito bom. Se vocês tivessem que me falar sobre autoridade, sobre autoliderança, uma frase que resumiria isso para ti, Edu. É que difícil essa pergunta, do nada. Vamos lá, agora, do Neida. Do completo nada. Do completo Neida. Eu queria exatamente entender isso. É pro corte. O que é autoliderança e autoridade para ti, Edu? O que é a essência disso? Nossa, mas é que é muito difícil, né, pro corte. É difícil. Uhum. Posso dar uma pensada aqui? A Laura talvez tenha isso mais pronto. Nossa, já na mas cabeça dela. mas eu não sei se seria uma frase assim de tanto impacto, mas eu recentemente li e, enfim, o algoritmo ele gosta de jogar com a gente, né? Eu caí em um post que era muito interessante a fala, que era a seguinte. Não vou saber usar as palavras corretas, então não vale pro corte, tá? Mas tá bom. Que ele falava que como é importante a gente cuidar de quem a gente é, porque aonde a gente chega às 15, o nosso nome e os nossos valores já são lembrados às 12. Então, chega muito antes, a pessoa já pensa nos nossos valores, em quem a gente é, muito antes da gente chegar. Então, a importância de marcar as pessoas da maneira correta, né? Claro que o profissionalismo, ele é essencial, mas mais do que isso, a gente não esquecer dos nossos valores e de quão ainda é valorizado e é importante ser uma pessoa boa, né? Quanto isso ainda é um diferencial. Dá pra ser autoridade, dá pra se vestir bem e dá pra ser autêntico, né? Com certeza, dá. Com certeza. E vocês enxergam isso? Conseguem enxergar? Edu, depois tu vai falar a tua frase, mas... Olha, a minha frase não ficou boa. Dá pra enxergar, né? Eu pelo menos, assim, eu respeito demais quando eu vejo, assim... e aí que não é para puxar o saco de vocês aqui, tá? São meus convidados maravilhosos, não é isso. Mas os primeiros 3 segundos de ver a Laura no encontro, tá ali a pessoa que se veste bem. Os próximos 10 minutos conversando, a gente vê que a pessoa vive esse propósito. Ai, é fácil perceber isso quando a pessoa vive o propósito. É fácil a gente conversar com o Edu e ver que o Edu vive o propósito. Então, essa autenticidade, sabe? Viver o próprio propósito, né? Com certeza. Fica tão mais fácil, né? Eu me sinto bem com aquilo. Eu estou me vestindo bem porque eu me gosto, porque eu quero primeiro me sentir bem e depois levar adiante a mensagem, né? E eu acho que aqui até para finalizar, é um caminho. Eu passei por um caminho tortuoso para me construir até aqui. Nunca tive um grande problema em me vestir bem ou me vestir mal. Eu sempre tive essa aproximação com a moda, mas
foi muito difícil para mim quando eu construí essa imagem de uma maneira assim, eu lia muito a respeito, estudava muito a questão de estratégia de imagem e eu aplicava em mim mesma. Eu me transformei em um laboratório de consultoria de imagem quando eu estava na indústria, porque eu queria que a minha voz fosse ouvida. E aí eu coloquei o meu objetivo como ponto principal. Eu queria passar profissionalismo, dedicação. E chegou um momento que eu olhei no espelho e aquilo não me representava. E foi muito difícil para mim olhar aquele reflexo e não me ver. Então eu sei que não é fácil, se quem tá nos ouvindo aí estiver passando por uma situação como essa, de se olhar no espelho e não se ver. Hoje tem no mercado muita ferramenta, tem muita solução. O meu serviço tá voltado para isso, inclusive, porque não é como deve ser. Tem que ser algo leve, tem que ser algo simples, tem que encaixar na tua rotina, tem que te representar, tem que te deixar seguro para viver tudo o que a vida nos permite viver. Que esse é o grande propósito de a gente ter uma imagem adequada, com autoridade, com confiança, com confiabilidade. Que a gente possa viver livre essa vida aí que tá aí à nossa disposição. Muito bom. E agora vai depois dessa. Vai depois dessa, Como Edu. é que eu fico depois dessa, né? Vai. Cara, eu acho que se eu pudesse talvez resumir em uma palavra, autoridade, eu acho que ela é a consistência, sabe? Pra gente realmente poder gerar autoridade, a gente tem que ter consistência no que a gente faz. A gente vai ter que falar aquilo com muita propriedade, né? O tempo todo também, mas ter uma... Não dá pra ser autoridade no trabalho e ser um seguidor em casa, né? Eu acho que isso é o que mais vai comprometer, sabe? A gente não fazer aquilo que a gente fala de verdade, né? Então, se a gente diz que a gente vai fazer aquilo, a gente tem que manter aquilo sendo feito para não poder desonrar, né? Realmente com o que a gente se propõe. Mas eu acho que realmente é a consistência, sabe? Tem que seguir nessa linha sempre. A gente tem tido muito movimento pensando nisso, da questão de autoridade. É o nosso posicionamento, é a gente estar presente em movimentos como esse, poder falar sobre os nossos negócios, né? E, com certeza, a gente só eleva a nossa autoridade dessa forma, né? Ai, adorei essa escolha de palavra, inclusive. Concordo. Muito bom, muito bom. Bom, a gente está se encaminhando para o final. Sim, que a gente já falou muito, conversamos muito. Não foi tanto, dá para ficar mais, né? Vamos falar, dicas de moto, se a gente quiser. Aí a gente faz um outro episódio. Isso, a gente vai fazer outro episódio. A gente traz uns produtos. A gente faz uma live já, né? Isso aí, já vamos fazer uma live, já vamos fazer uns testes, traz um modelo aqui. Isso aí. Mas, para concluir, todos os meus episódios, não existe um tema agora que eu queria que vocês falassem, eu queria que vocês se imaginassem. Vocês não têm filhos, né? Alguém tem filho aí? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Bom, Ainda não. Gostei do ainda. Tá, tudo bem. Mas não sei se com 30 e poucos anos vocês estão pensando em legado, mas eu gostaria que fosse uma fala final aí de cada um de vocês exatamente sobre o propósito de cada um e o que vocês gostariam de que o filho que ainda não nasceu de vocês, ou enfim, o mundo que vocês vão deixar por aí. Não pense triste como epitáfio, tá? Tem uns podcasts que falam o teu epitáfio. Eu não quero epitáfio, eu quero o eco. O eco da voz de vocês hoje, eu gostaria de ouvir. Deixa o seu recado aí, vai, Laurinha. Bom, eu gostaria de deixar um legado, não só voltado para o meu lado profissional, mas eu queria que as pessoas, os meus filhos, ou enfim, quem lembrasse de mim, lembrasse de felicidade. Felicidade que uma pessoa que viveu feliz essa vida. Eu fico um pouco emocionada, inclusive, em pensar a respeito. Eu acho que a gente pensa muito na questão profissional, a gente pensa muito em performance, a gente tá aqui hoje voltado nisso, mas eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim nesse sentido, de ser uma pessoa feliz, que essa pessoa viveu feliz. E aí, Bom Edu? demais, né? Olha, cara, eu gosto muito da palavra empatia, sabe? Então eu vejo que realmente eu tenho muito disso dentro de mim e eu gostaria que as pessoas me vissem dessa forma. Se a gente fosse falar da questão mais profissional, se o meu negócio vai seguir ainda com as próximas gerações dos meus filhos, eu não sei se isso vai acontecer, né? Mas gostaria muito que a minha empresa realmente tomasse uma dimensão, um crescimento muito maior, que ela fosse realmente reconhecida pelo propósito que a gente tem hoje, que o negócio se tornasse a nível nacional, tá dentro da missão da empresa. Ah, legal. É uma das visões lá dentro do nosso negócio também. E eu acho que esse mercado corporativo está vindo muito forte realmente para poder fortalecer ainda mais. Mas a palavra que eu ficaria seria com empatia. Pô, coisa linda. Ai, eu amei esse nosso Gente, final. aí, gostaram? Eu amei Gostaram? participar. Gostaram de participar?
Que bom. Muito obrigada, Bom Dupla. demais, eu que A gente agradeço. arrasou. Nossa. Obrigado aí, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha aí o host, né? Espero que vocês tenham já gostado. faz o CTA pra mim aí, vai. Eu não tenho toda essa naturalidade assim como a Laura para poder trabalhar. Relaxa, Mas- tá tudo certo. Arrasou. Perfeito, boa. Mandou bem Lisonjeado demais. pelo convite. Antes de eu fazer o meu call to action aqui, né? Enfim, pedir para todo mundo seguir, pelo amor de Deus, sigam o canal, se inscrevam, deixem seus comentários. Ativa o sininho. Ativa o sininho, é isso aí. Pedi pro meu filho vir aqui que ele sabe bem falar isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Mas antes dessa conclusão, deixa suas redes sociais, o contato aí, a gente também pode deixar na descrição do vídeo, né? Mas falem aí, como é que a gente encontra a Laura, o Edu? Bom, eu já iniciei dando o Já meu começou, né? arroba, né? Fornecendo meu arroba. Vocês podem me encontrar no Instagram, eu acabo estando muito presente lá, onde eu crio conteúdo de uma maneira muito orgânica, falando de imagem, de moda, enfim. Tem o meu contato também no meu perfil do Instagram, que é @laurabalardim, com 2 L's de lápis e N de navio no final. E aí lá consegue me acessar pelo WhatsApp com a minha equipe também. E no direct eu respondo todo mundo. Quem ainda não pode pagar ou acha que não pode pagar, pode te seguir e ter várias dicas lá, né, Laurinha? Com certeza. Mas confere, tá? Porque a gente tem vários produtos e atende a vários clientes. Imaginei que seria assim. Ela tem muito conteúdo. Conteúdo muito bom, inclusive. E Bom, tudo? vamos lá. Eu, então, vou deixar o meu arroba particular, aí o ebaron_, é o meu pessoa física. Mas gostaria também que seguissem o Urban Classwear, que é o nosso profissional da empresa. Hoje mais voltado à comunicação dele para a parte do B2B, mas a gente divulga muito também sobre o trabalho que é feito lá dentro e os produtos que a gente cria, né? As novidades. E um projeto agora que é para o futuro, que já tem que ser lançado, é uma coisa que vai ter que ser logo para o início do ano, vai ser um Instagram mais voltado para a linha do corporativo, que eu vejo que vai ser bem importante, onde a gente vai colocar muitos cases também desses clientes hoje que a gente tem, porque é muito importante poder mostrar também, acho que dá uma relevância muito maior, né, para o que a gente faz. Então, esse é um que tá para nascer ainda. Maravilha. Então, quero agradecer a você que assistiu até o final aqui agora. Falar que o meu Instagram, onde você pode me encontrar, é o @lucaspancoto. Eu não tenho Instagram do canal, o canal você vai encontrar no YouTube, Motion Talks, mas lá na bio do Instagram você vai encontrar também o link para acessar. Depois muitos cortes saindo, assim que a gente lançar esse episódio, vão ter vários cortes por aí. E segue a gente lá, se inscreve no canal, ativa os sininhos, deixa o comentário. Se quiser fazer pergunta, pode deixar que eu encaminho para a Laura, para o Edu, né? Fiquem à vontade em seguir a gente. Essa iniciativa do podcast que está no episódio 2, para mim, ela vem da entranha, de dentro do coração. E eu tenho certeza que em breve você que está se inscrevendo vai estar vendo aí episódios 100, 200, porque isso aqui não vai dar errado, tá? Vai dar certo. Com certeza. Tá? Mas eu preciso do apoio teu, tá? Não adianta ficar sentado assistindo e não se inscrever, não deixar teu like, tá? Não compartilhar com os amigos. Então, segue a gente lá. Obrigado, Laura. Obrigado, Edu, de novo. Agradeço. Fiquem com Obrigada. Deus, um excelente dia e fui! Obrigado. Tchau. Tchau.